Maravilha, 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 né? Nosso carinho, nosso abraço, nosso muito boa noite para você que está aí sintonizando juntamente comigo aí, né? Mais uma vez estamos aí entrando ao vivo aí, através da Rádio Interativa Rolândia, né? Também aí através do nosso Facebook. E eu quero agradecer aí a você nesta manhã, nesta noite, aliás, é uma noite abençoada, né, que a gente grava de manhã também, falando do amor de Deus e da graça de Deus. Muito importante nós podermos aí, a cada dia, né, estar aí na presença desse Deus, pedindo que Deus venha lhe abençoar, que Deus venha lhe dar vitória, que Deus venha trazer um milagre para a sua vida aí, né? Que Deus venha operar milagres aí de uma forma bastante grande aí, que Deus possa estar a cada dia produzindo mais e mais aí na sua presença, né? Como é bom podermos estar diante desse Deus. Não importa qual seja o seu credo religioso, não importa qual seja a sua religião, mas nós temos que ter o Deus verdadeiro no nosso coração, né? Nós temos que ter aí essa graça de Deus, essa unção de Deus, né? Para que a gente possa aí sobressair aí, né? Então, que bom nesta terça-feira, né? Terça-feira abençoada aí, né? Uma terça-feira de milagre para a sua vida, né? E já nessa abertura do nosso programa, nós queremos estar orando aí, né? Pela saúde aí, né? Do nosso querido pastor Aloísio Messiânio, né? Ali do Jardim Florença. Hoje à tarde recebemos aí uma notícia não muito boa, né? Mas aprove Deus aí aquilo que Ele está, né? Para a vida do pastor Aloísio, né? Que está internado em Londrina, estado grave, mas a última palavra é de Deus, né? Então, no programa de hoje a gente vai
tá falando um pouquinho do amor de Deus, né? Vamos estar orando nesta hora, neste momento, para a família do pastor Aloísio, para o pastor Aloísio, né? Para que Deus ele venha fazer aquilo que aprove, né? Porque eu estava dizendo até hoje à tarde, Deus começou a colher, né? Deus começou a fazer a colheita. Então, que Deus possa abençoar, né? Aí a vida do pastor Aloísio, Deus possa estar fazendo aí o melhor para o nosso pastor, né? Dedicou sua vida toda ali, né? E agora Deus, ele está passando por um momento difícil, um momento crítico, né? Mas Deus sabe todas as coisas aí, né? Que Deus ele possa abençoar a vida de cada um. E quando nós olhamos, querido, para a Bíblia Sagrada, nós vemos como que Deus ele tem sido misericordioso com as nossas vidas. Como Deus tem sido misericordioso com a minha vida, né? Como que Deus tem sido misericordioso de uma forma bastante grande, né? Bastante poderosa, porque entendemos que Deus ele tem cuidado de nós, que Deus ele tem trazido para as nossas vidas coisas grandes. Eu disse de manhã, né? Quem viu a mensagem de manhã que a gente gravou, como que Deus ele é cuidadoso com as nossas vidas. Como que Deus ele é zeloso pelas nossas vidas. E muitas vezes nós não percebemos esse cuidado que Deus tem conosco. Eu falei de manhã cedo, né, que as pessoas elas só resolvem procurar a Deus quando a água já está batendo no queixo. E nós temos que procurar a Deus a todo momento. Nós temos que procurar a Deus a todo instante. A palavra de Deus diz: buscar-me-ei e buscai de todo o coração. Os que buscam, acharão. Aquele que bate, a porta se abrirá. E nós estamos vivendo um momento difícil na nossa vida. A palavra de Deus, ela fala bem clara que nos últimos dias sobreviriam dias difíceis, dias cansativos. E nós estamos vivendo esses dias, né? Isaías 53, vamos ver lá em Isaías 53, para você ter uma ideia, né? Isaías 53, né? Por isso que quando a gente vem para a internet, são poucas pessoas que realmente, Isaías 53 diz assim: quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como uma raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então, por isso que hoje, quando você está falando da palavra de Deus, tanto no rádio como na internet, né?
como aqui no Facebook, as pessoas não dão muito crédito, porque é isso que a palavra está falando. Ele não tinha aparência e nem formosura. Então não traz aí um desejo. Mas quem sabe se fosse alguém dançando, rebolando, ou fazendo qualquer outra coisa, teria um punhado de gente assistindo, teria um punhado de gente olhando, né? Por quê? Porque aí agrada, né? Aí agrada as pessoas, né? Então a palavra de Deus, ela não traz assim uma aparência, não. A palavra de Deus, ela é difícil, né? Por isso que Jesus disse sobre a porta larga, a porta estreita, né? Poucos entrarão por ela. Poucos, né? Poucos vão entrar por ela. E a palavra de Deus está dizendo, quem creu em nossa pregação? Quem crê na pregação que a gente prega, que a gente fala de Jesus, que a gente mostra Jesus, que a gente fala de Jesus, né? Então a palavra de Deus, ela é muito eficaz na nossa vida, né? Eu disse de manhã também, se você olhar lá no meu canal no YouTube, você vai ver que você vê muitas pessoas, querido, que a Bíblia é aberta na casa no Salmo 91. Aí você pergunta para a pessoa, diz, não, esse salmo é um salmo de proteção. Mas se não houver uma prática daquela palavra, não vai ter proteção, querido. Porque a palavra é eficaz. E nós estamos vivendo esse momento crítico, esse momento difícil, esse momento que muitas das vezes, na minha e na sua vida, precisa ser remodelado, precisa ser falado, né? E nós estamos vivendo esse momento difícil, né? Os sinais, né? Jesus disse, olha, quando haveria guerra, fome, peste, né? Era o princípio das dores. E hoje nós estamos vendo isso. Hoje nós estamos vivenciando tudo isso. E nós não estamos atentos à voz do Senhor. Gislene Melo, Deus abençoe a sua vida. Então a palavra está dizendo em Isaías 53, quem creu em nossa pregação? Aí, né? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas não nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então, não tem beleza. Aqui a palavra está dizendo. E hoje, quantas pessoas, querido, muitas das vezes, manda mensagem para a gente e diz assim, pastor, ora por mim, pela minha família, ora pelos meus filhos, ora pela minha esposa, ora pelo meu casamento, né? Porque está um caos. Querido, mas antes de se tornar um caos, já precisaria estar orando, né? O mundo passa por problemas, né? Porque eu disse de manhã também, e volto a repetir, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Marineide Deodato, lá de São Pedro do Ivaí, seja bem-vinda, irmã, Deus abençoe, né? A Marineide lá, né? Ei, povo de São Pedro do Ivaí, nosso carinho, nosso abraço, né? Ali pro pessoal do distrito de Marisa, né? Onde nós passamos por lá, né? Aí, pastor Antônio tá com saudade do distrito de Marisa, viu? Foi um lugar abençoado lá, hein? A Marineide lá foi,
Ó, ponta firme lá com nós lá, né? Nós estávamos como missionário, né, Marlene? Deus abençoe a sua vida. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós entendemos que Deus tem um projeto na vida do seu povo. E Deus tem um projeto na sua vida. Mas muitas vezes nós saímos desse projeto. Eu disse de manhã também, volto a repetir. Quando Moisés subiu lá para pegar a tábua dos 10 mandamentos, ele começou a demorar, Arão ficou embaixo com o povo. E o povo começou a murmurar. Dizer, olha, Moisés não vai voltar, esse Moisés não volta, enfim. Olha, quer saber de uma coisa? Vamos fazer um bezerro de ouro e vamos adorar, porque esse vai ser o nosso Deus. Hoje nós estamos vivendo essa mesma situação. Nós estamos apregoando que Jesus vai voltar, nós estamos falando que Jesus vai voltar, mas as pessoas não estão dando crédito. Não. Tá bom demais, pastor. Tá ótimo demais. Né? Para quê? Esse negócio de muita santidade, esse negócio de muita oração, esse negócio de muita Bíblia, não tem nada a ver mais não. Você tomar um vinhozinho, você tomar uma cervejinha, você ouvir um modão do Zezé de Camargo e Luciano, você aí, né? Não tem nada a ver não, pastor. Isso daí é lá do tempo passado. A Bíblia não mudou, ela é a mesma. Ela continua do mesmo jeito. Ela não mudou. Agora o homem está mudando. E por isso que nós estamos vivendo esse momento de tribulação, esse momento difícil, esse momento, muitas das vezes, de trepidez das nossas vidas. Por quê? Por se multiplicar o pecado. Tudo isso que nós estamos vivendo hoje, querido, tudo isso que nós estamos vivenciando hoje é resultado do pecado. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus foram. Mas o dom gratuito de Deus, né? Ele nos resgatou. Olha só. Então hoje nós estamos vivendo um momento muito difícil. E onde as pessoas, queridos, dando crédito, não estão dando crédito ao amor de Deus. Sabia? Acabou, né, o temor. Né? As pessoas, obreiros, né, de qualquer forma, não se prega mais contra o pecado, não se prega mais contra o adultério, não se prega mais contra o divórcio, não se prega mais contra a infidelidade com Deus, né? Por quê? Porque não pode, né? Nós estamos... não, querido, nós temos que ter um temor desse Deus. A falta de reverência, né? E aí, como que pode Deus abençoar o seu povo? Eu disse também de manhã, só recapitulando um pouquinho, sobre Josué. Quando Josué começou a ganhar todas as batalhas ali, mas de repente Josué começou a perder. E Josué vai consultar a Deus. E Deus diz, no meio do teu povo, alguém pecou. Assim estamos nós hoje, vivendo em uma nação pecaminosa, onde as pessoas perderam o temor de Deus, perderam o respeito com os pastores, perderam o respeito com a palavra de Deus, E Deus, ele começa a tratar com o seu povo,
Ah, mas Deus é amor, pastor. Vírgula. Vamos lá. Gênesis capítulo de número 6. A Bíblia diz que a terra estava corrompida. A Bíblia diz que Deus disse: eu me arrependo de ter feito o homem na terra. Mas Deus olha e em meio a toda aquela terra corrompida, havia um homem justo chamado Noé. E Deus então dá a direção para Noé, e Noé começa a fazer uma arca. 120 anos construindo. E 120 anos alertando o povo. Jesus morreu numa cruz. Pagou um preço para dar liberdade para mim e para você morar no céu. E nós não estamos dando crédito na palavra de Deus. Nós não estamos dando crédito. Você vai falar de Jesus, a resposta que as pessoas têm: eu já tenho a minha religião. A resposta que as pessoas têm: eu já conheço. Deus é um só. De fato, Deus é um só. Deus com D maiúsculo. É um só. O Deus que criou o céu e a terra. Mas se você pegar hoje, no Brasil, quantos deuses nós temos? Quantos deuses? E o interessante é que se a gente pegar ali em Êxodo 20, porque é bom você falar dentro da palavra de Deus, Êxodo capítulo 20, para você ter uma ideia, porque ali fala da lei de Deus, Êxodo capítulo 20. Se você que está aí pelo Facebook quiser pegar sua Bíblia e conferir no que eu vou estar lendo, fala dos 10 mandamentos. Para você ver, eu falei, a Bíblia ela fala muito em adultério. Mas nem todas as vezes que a Bíblia fala em adultério, ela fala do homem e da mulher. A maioria das vezes a Bíblia fala em adultério do homem com Deus. E olha o que diz aí em Êxodo capítulo 20. Verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Então não terá outros deuses. Deuses com D minúsculo. Presta atenção. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhante alguma do que há em cima dos céus. Semelhante, Porque não é... Você não viu, é uma semelhança, Semelhança alguma entre em cima dos céus, nem embaixo da terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te zelo, visito a iniquidade dos seus pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Você entendeu o recado de Deus hoje de manhã? Você está entendendo o recado de Deus hoje à noite? O que eu falei? Você percebeu que em 2019, para a virada da década de 20, o que as pessoas diziam? 2020... é uma nova década, novo tal. O que aconteceu? Covid. A Bíblia diz peste. De 2020 para cá, o mundo nunca mais foi igual. Você está entendendo? Porque Deus não divide a sua glória. Aqui em Êxodo está escrito explícito, é a Bíblia, querido, não sou eu que estou dizendo.
Ah, mas o pastor Antônio que está falando, né? Não, é a Bíblia. Pega lá a sua Bíblia, pode ser a católica, pode ser a evangélica, né? Talvez a católica esteja um capítulo a mais, na frente, 21, né? Mas está dizendo bem claro, ó, não farás para ti imagens de escultura. Não prestará culto a ela. Não as adorarás e nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Então Deus, eu disse de manhã que Deus não divide a sua glória. Por isso que diz assim, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E hoje, quantos deuses nós temos na Índia? Quantos deuses nós temos na África? No Brasil, né? Milhares de deuses. Milhares de pessoas prestando culto, querido. Talvez você, pastor Antônio, hoje você está pegando pesado, né? Não, querido. É que Deus tem me incomodado com algumas situações. Pessoas dizem, pastor, vamos orar. Querido, nós temos que orar a todo tempo. A todo instante. Sabia? Para que a gente possa ser abençoado. Para que a gente possa pedir a Deus a misericórdia. Lá em 2 Crônicas 7,14, a Bíblia diz bem clara, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Então, se o meu povo se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei e sararei a sua terra. Por que se converter dos seus maus caminhos? Porque todos os dias, querido, todos os dias, nós precisamos pedir as misericórdias do Senhor. Somos carnais, querido. Não somos santos ainda. Estamos caminhando para uma santidade. Mas ainda estamos nesse mundo. Então, converter. Tirar a religiosidade. Capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, onde fala de Nicodemos. Vamos lá, sobre a religião. Então, tem muitas pessoas que estão aí tentando. Lá em João, capítulo 3, fala assim que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos príncipes dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não está com você. Jesus respondeu, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Então, olha só. E aí respondeu Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode voltar ao ventre e nascer de novo outra vez? E Jesus disse, em verdade vos digo que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nós entendemos com essa palavra? O que nós entendemos com esse evangelho? Nós vemos Nicodemos, um homem sábio, um homem inteligente, um homem culto, mas ele vai ter com Jesus à noite. E Jesus diz para ele, Nicodemos, é preciso você nascer de novo. O que isto para mim e para você representa? Que há uma necessidade de morrer e nascer um novo homem em Cristo Jesus. A nossa vida, ela se consiste na graça de Deus. A nossa vida, ela se consiste no poder de Deus.
Aí você pergunta, pastor, mas então por que está um caos? Porque o homem está se distanciando de Deus. O pecado está aumentando. E pecado, muitas vezes, as pessoas dizem, pastor, mas eu não roubo, eu não mato. Querido, muitas vezes o pecado é você se afastar de Deus. Imagina, Deus entrega o seu único filho para morrer numa cruz por sua causa, por minha causa, e nós viramos as costas muitas das vezes. Foi isso, Jesus. Quantas pessoas poderiam estar conectadas conosco? Quantas pessoas, querido, poderiam estar conectadas juntamente conosco através aí, do Facebook, através aí, mas muitas vezes, infelizmente, as pessoas não dão crédito à palavra de Deus. Não. As pessoas não dão crédito. Sabia? As pessoas, elas não acreditam na palavra de Deus. Você prega, você fala, porque Jesus, ele não tem formosura. Jesus, ele não atrai você. Coloca aí uma briga aí de umas mulheres no Facebook para você ver se não dá aí 1.000, 2.000 visualizações. Querido, por quê? Porque o povo quer isso. O mundo quer isso. As pessoas querem isso. Mas quando você fala de Jesus, quando você confronta o pecado da pessoa, a pessoa, ela acha ruim. Ela diz, o pastor está doido da cabeça. O pastor, ele ficou doido agora. Porque você está confrontando o pecado. O mundo jaz no maligno. O que o mundo oferece? E nós, querido, estamos aqui como os estrangeiros e peregrinos. Nós estamos como os estrangeiros e peregrinos. E por isso há uma necessidade de buscar esse Deus, de fazer com que esse Deus reaja nas nossas vidas, Porque muitas vezes o que falta para nós é ter esse Deus como o único Deus da nossa vida. Não existe atalhos, não existe caminhos. Não existe caminho. Existe o caminho. João, capítulo 14 e verso 6. Jesus deixou um caminho só. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então Jesus não disse que seria um caminho. Jesus não disse que seria uma possibilidade, mas que haveria outros caminhos. Aí o diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Então hoje o que nós precisamos é ter a coragem de confrontar o pecado. Nós amamos o pecador, nós amamos a pessoa, mas nós não amamos e não concordamos com o pecado. É bem diferente. Eu amo o pecador, eu amo ele, eu amo meu irmão em Cristo, mas eu não concordo com o que ele está fazendo. Porque eu disse, hoje é muito simples hoje na igreja, Canta no círculo de oração, mas ouve músicas do mundo. Canta na mocidade, mas ouve Zezé de Camargo e Luciano, ouve tantas outras coisas, Toca, Agora aquelas modas de cabelo, Eu não sei aonde vai parar, É o mundo, Ao invés de o mundo imitar a igreja está imitando o mundo agora, Interessante isso, você já viu, A igreja, ela é quando Noé construiu a arca foi para andar em cima das águas.
mas a água não entrou dentro da arca. Agora a igreja foi feita, foi criada, foi formada, nasceu para andar no mundo e não o mundo dentro das igrejas, né? Hoje nós estamos vendo, né, as pinturas, as maquiagens, né? Parece, né, uma Jezabel, né? Meu Deus do céu, né? Mas a Bíblia diz que a beleza da mulher não está nos enfeites, nos frisados de cabelo, mas está no interior dela, né? Como as mulheres santas. Então hoje nós estamos vivendo essa situação. Ah, mas não pode falar, pastor, porque se falar, sai da igreja. É melhor estar assim aqui na igreja do que estar lá no mundo. Não, querido, engano seu. Tem que estar na igreja, mas tem que estar convertido. Tem que estar na igreja, mas tem que estar diante do padrão que a palavra de Deus diz, né? Não pode ser aquele crente Raimundo, um pé no mundo e um pé na igreja. Oxe, não vai dar certo. E aí você vê que acabou os milagres na igreja, né? Acabou as conversões de alma, acabou os batismos com o Espírito Santo. Por quê? Porque o pecado está aí, né? Hoje, né, nós estamos vivendo uma ralé de pecados, né? De coisas estranhas, que outrora era pecado, agora não é mais. Interessante, né? Que nós estamos vivendo. É muito interessante. E aí nós não entendemos porque 2 Crônica diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e se converter dos seus maus caminhos, está aí. Não é lá o mundo lá fora. Não, querido. É o meu povo. Quem é o povo? É eu, você, né? Obreiros, né? Ninguém prega mais contra as fornicações, né? Pessoas aí se fornicando, tomando santa ceia. Pessoas tomando vinho, tomando isso, tomando aquilo. É bíblico, querido. Né? Nós estamos vivendo essa situação. Nós estamos vivendo esse problema. Mas nós precisamos de ter ousadia de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos ter essa ousadia de pregar, né? Pregar contra o pecado, pregar contra tudo isso, né? Porque depois não adianta a pessoa ficar, eu preciso de oração, eu quero oração, eu preciso. Ótimo, vamos orar, querido. Eu recebo por dia aí uma média, mais ou menos, de 7, 8 pedidos de oração por dia. Pessoas ligam, mandam no meu WhatsApp e a gente ora. Mas a gente precisa que as pessoas entendam, querido, de como está o seu relacionamento com Deus. Como que você está com Deus? O que está acontecendo na sua vida? Veja que Nicodemos, ele era um homem inteligente. Nicodemos era um homem, um príncipe, né? Um dos principais dos judeus. Mas para entrar no reino dos céus, querido, não é o seu dinheiro que vai entrar. No reino dos céus, precisa haver um novo nascimento em Cristo Jesus. Precisa haver um novo nascimento da parte de Deus. É o que nós estamos vivenciando, né? Eu disse de manhã também, né? Volto a reprisar, repetir. Se você olhar, né, em quase todos os batalhões da Polícia Militar está escrito: se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela.
E é verdade, querido. Se Deus não guardar a nossa casa, se Deus não guardar a minha vida, se Deus não guardar a sua vida, em vão vai vigiar o sentinela, querido. É isso que nós precisamos entender. É isso que eu preciso entender. E é isso que eu quero que você entenda. Então começa a buscar Deus. Começa a entender o projeto que Deus tem na sua vida. O projeto que Deus pode fazer por você. Aquilo que o Senhor tem para nossas vidas aí, né? Que Deus possa estar fazendo algo importante para as nossas vidas. Algo que Deus possa manifestar. É muito importante isso, querido. É muito importante o que nós estamos vivenciando, o que eu estou vivenciando, para que Deus possa pedir aí, aquilo que o Senhor está na nossa presença. Que Deus abençoe a sua vida, você que está pelo Facebook, e que Deus te dê a graça em nome de Jesus.